Olá galera, tudo bem? Nós somos o Quarteto do Espaço Cirésio Adolfo e viemos aqui fazer uma oficina então hoje de música de orquestra e das cordas, né, na orquestra. Aqui nós temos a Vivi como primeiro violino, eu como segundo violino, a Bettina como viola e a Duda como violoncelo. Vamos continuar tocando mais um pouquinho do quarteto número 4 em Dó maior, K157, de Wolfgang Amadeus Mozart. Então agora nós vamos ter uma breve explicação sobre como é o funcionamento do violino com a nossa primeira violinista. Oi pessoal, então o violino ele é um dos instrumentos que mais se aproxima da voz feminina humana. Ele tem 4 cordas, Mi, Lá, Ré e Sol. E nós temos o arco também, que eu vou dar uma explicadinha, que ele é, nós temos um botão aqui para regular quanto esticado ele vai ficar. Ele é feito com crina de cavalo. Nesse caso, o arco também é de fibra de carbono, esses arcos aqui que estamos usando. Mas geralmente o arco é feito de pau-brasil, né, que é a madeira mais adequada, até porque historicamente o arco, no princípio, ele tinha um formato de arco e flecha, de verdade. Ele era ao contrário, por causa de madeiras, né, lá no século 17 e 18. Então, com a descoberta do pau-brasil, que é uma madeira muito maleável, lá né, em meados da Revolução Industrial, que o arco fica então côncavo, auxiliando muito no melhoramento da utilização da crina. Isso aí. E o violino, então, é um instrumento agudo que toca então vozes mais agudas. Se fosse num coral, ele tocaria a voz soprano, então, né? E eu, no outro violino, que é o segundo violino que toca as vozes um pouquinho mais graves dentro de um quarteto, e dentro de uma orquestra geralmente toca sons um pouco mais graves, um som mais intermediário, né, dentro dos acordes e tudo mais. O violino descende da viola de braccio e ele começou a ser feito por luthiers, que são liuto, que vem da palavra do ato de fazer alaúdes, esse nome, que são os artesãos que fazem os instrumentos, né? Eles começaram a serem feitos na Itália. Vamos continuar então mais um pouco de música. E agora vamos ver como é a viola, que todo mundo acaba erroneamente achando que é um violino maior, crescido, mas não, é a viola. Nós estamos acostumados com a viola de 12 cordas, de 6 cordas, brasileira, né? Mas nós estamos falando de uma viola tão antiga quanto um pouco mais, que é a viola de arco, então, né? Sim, a viola também descende da viola de braccio. E a principal diferença dela é que ela tem, em vez de ter a corda Mi como corda mais aguda, ela tem a corda Lá. E a corda mais grave dela também não é o Sol, é o Dó. Ou seja, a mesma coisa, as mesmas cordas que o cello, só que uma oitava acima, um pouco mais aguda. Ela, se fosse num coral, ela tocaria o tenor. E é isso. E a viola, então, como vocês estão vendo, uma diferença muito grande da viola e do violino
É o tamanho e também os arcos são diferentes. O arco da viola, ele é arredondado no talão e o arco do violino é quadrado no talão. Então são diferenças que nós temos no arco. E as diferenças que nós temos então é que o violino tem 4 cordas também, corda Mi, Lá, Ré e Sol, e a viola tem a corda Lá, Ré, Sol e Dó, não tem a corda Mi, que é a corda então mais aguda. E o tamanho dela também é bem diferente, né? E aí a viola também é tocada na clave de Dó, que é uma clave bem diferente das normais. O violino é clave de Sol e o cello é em clave de Fá. Acho que só a viola é tocada em clave de Dó. Exatamente. São pouquíssimos instrumentos que tocam em clave de Dó. E a viola, então, desempenha esse papel de uma leitura completamente peculiar e diferente dos demais instrumentos. Os violistas também não leem só em clave de Dó. Eles também leem em clave de Sol, né? Porque muitas partituras e espécies de partituras precisam, então, de uma leitura em clave de Sol também. Então, nós temos uma outra peculiaridade para um violista que tem que ler com mais claves, com mais maneiras de leitura, diferente de um violino que geralmente só usa em clave de Sol e só tem uma mesma leitura para a pauta, né? Então, agora vamos para mais um pedacinho do quarteto, onde você faz plim-plim e a gente faz tirar. 1, 2, 3 e... E agora vamos conhecer um pouco mais do violoncelo, carinhosamente apelidado por cello também. Muitos até chamam de violino grande, mas não, ele é o violoncelo, o cello. O violoncelo, então, ele também faz parte da família do violino, mas ele descende da viola da gamba, que ela é diferente. E dá pra ver que ele é bem maior, assim, né? E é também mais grave. Ele, assim como a viola, tem as cordas Lá, Ré, Sol e Dó. E ele é um instrumento que mais se aproxima da voz humana. E também a gente pode perceber uma diferença no arco, que é mais grosso do que o do violino e da viola, e também mais pesado. Uma coisa muito importante, né, então, sobre o violoncelo, é que nós temos uma gama de compositores que tinham uma paixão muito forte por violoncelo, como foi Villa-Lobos, né? Villa-Lobos, o nosso grande compositor brasileiro de música nacionalista, né? Que fez um show de músicas, né? E registrando uma série de coisas brasileiras, nacionais, muito importantes, era violoncelista, né? Disse que com 2 aninhos, né? Disse que o pai dele transformou uma viola num violoncelo para que ele já começasse a estudar e a brincar com o violoncelo, então, né? Então já desde o princípio Villa-Lobos faz isso, e isso fica muito claro na Bachiana número 5 de Villa-Lobos, onde ele escreve ela, então, para violoncelos e uma voz feminina, né? E dentro daquela melodia da Bachiana brasileira, então, de Villa-Lobos, a gente vai percebendo, então, as vozes de violoncelo representando todo uma história, uma miscelânea de representações sonoras, com um simples cantar leve e solto voando por cima de uma voz soprano. Então é muito bonito saber disso e saber que o violoncelo tem uma identificação muito forte com o povo brasileiro na pessoa do Villa-Lobos, então. Além disso também, a gente vai perceber que o violoncelo, pela característica de ter o som muito próximo da voz humana, né? Ser o instrumento que mais se aproxima da voz humana, ele também tem toda uma característica de
trazer à tona aquilo que no Renascimento se esperava, né? A música renascentista, principalmente sacra, coordenada toda pelo âmbito sacro, na música, a voz era um instrumento mais importante, né? Com Palestrina, por exemplo, pois afinal de contas, a voz era o instrumento que Deus havia nos dado. E aí, com essa questão do violoncelo ser um instrumento que possibilita uma semelhança sonora muito forte com a voz, nós temos também uma evocação do conceito renascentista, né? De um instrumento, sim, se aproximar da voz humana, que seria, sim, um instrumento perfeito criado por Deus no pensamento renascentista. Então, são filosofias muito bonitas, né? E isso que nós estamos fazendo aqui, tudo isso faz parte de um quarteto, né? Um quarteto de cordas funciona assim. Então, em teoria musical, o quarteto de cordas é considerado como música pura, né? Esse conceito vem porque a sonoridade do quarteto de cordas é como se descendesse somente de uma corda, como se o som descendesse somente de uma corda. Nós temos então as cordas grossas e graves do violoncelo, as cordas então intermediárias da viola, não tão grossas, menos grossas do segundo violino, e as cordas mais finas então e mais agudas do primeiro violino. É como se fosse uma gigantesca corda esticada, somente uma, e somente dela o som todo viesse. Então esse é um conceito, né, de música pura, né? Como se o som então descendesse só de uma coisa. E esse é o formato então também que as primeiras orquestras barrocas vão se constituindo, né? Por isso que lá na orquestra sinfônica você tem, ó, na frente do maestro, violino, segundo violino, viola e violoncelo, né? Porque a orquestra se constitui através dessa música pura criada no quarteto. Lá em meados de Bach, de Handel, né, Buxtehude, né, então nesses Vivaldi, em meados disso se constitui esse formato. Então a música então descende de todas essas miscelâneas históricas aqui, né, nós temos então, e o quarteto de cordas de formato violino, segundo violino, viola e violoncelo é sim um formato então que contribuiu muito para a formação de orquestra, para a formação da música, para as utilizações sonoras, né, de técnicas diferentes. Né? Nós vamos então continuar na prática do nosso quarteto número 4 de Mozart, né? Estamos tocando o original de Mozart, né? Não são arranjos, foi ele próprio que escreveu, e é interessante saber disso, né? Então, porque afinal de contas, Mozart escreveu isso há cerca de quase 300 anos atrás, né? E nós temos ainda essa música e podemos tocá-la. Uma parada assim, um voo. E agora então a gente vai falar um pouco sobre as percepções, as paixões de tocar esse instrumento dentro das orquestras, então, né? Nós tocamos aqui no quarteto do Espaço Sinésio Adolfo, todos estamos em situação de aprendizagem, né? Alunos e estudantes de violino, de viola, de violoncelo fazem parte dessa prática, né? Então todos estamos aprendendo nesse grande processo de construção do executar pessoal de cada um seu instrumento, e participamos também da Camerata Libertà como orquestra de câmara, então.
muitos já tocaram em outras orquestras aqui também, né? Mas orquestras não regulares e não sinfônicas, porque afinal de contas são um pouco escassas aqui na região do Vale do Taquari, orquestras sinfônicas, né? Mas estamos desenvolvendo esse estudo e principalmente em orquestra de câmara, que é a Camerata Libertà. O que é uma orquestra de câmara, então? Uma orquestra de câmara é uma orquestra menor, onde nós temos geralmente instrumentos da mesma família. Então, no caso do violino, nós temos violino, viola, violoncelo e contrabaixo, né? Instrumentos que utilizam arco. Né? Uma orquestra de câmara também pode ser uma orquestra só de metais, por exemplo, né? Mas comumente são chamados de big bands, então, né? As orquestras de metais, mas também pode ser chamadas de orquestras de câmara. Mas é muito comum o formato de orquestra de câmara ser mais de cordas, então. Você vai ver no mundo inteiro, então, em alemão, Kammerorchestra, né? Ou String Orchestra, né? Que você tem comumente em todos os lugares. Esse é um formato que descende lá de um período pós-clássico, né? Então nós temos aí, isso na história, nós temos então um período barroco com orquestras menores. O violino tinha toda uma outra diferenciação, ele não tinha um monte de coisas nas orquestras barrocas. O violino não tinha queixeira, não se usava espaleiro ou espaldeira, né? Não se tinham microafinadores, né? O espelho era menor, então... Exatamente, não se tocava com vibrato, então nós não tínhamos microafinadores, queixeiras, né? Os arcos, então, eles eram côncavos, bem no formato de arco e flecha mesmo, a crina era reta e o arco fazia assim, parecendo mesmo um arco e flecha, né? E aí depois desse período barroco, então, com os instrumentos mais em construção, mais artesanais, nós temos o período clássico com Beethoven, o engordamento da orquestra, então, né? Nós temos uma orquestra muito maior, gigantesca, uma orquestra chamada de sinfônica, e nós temos também o início da entrada de maestros nas orquestras, né? E depois de todo esse boom, onde o ballet também no período clássico começa a ter toda uma característica diferente, fugindo as danças saindo da ópera, não é? E toda essa miscelânea de coisas acontecendo, nós temos depois o período, então, onde se pensa em fazer uma orquestra menor, novamente, com sons característicos da música pura. Então, nós temos as orquestras de câmara, né? Eduard Grieg escreveu para as orquestras de câmara bastante também, e Eduard Elgar também, né? Os Eduard escreveram bastante para as orquestras de câmara, né? Então, as orquestras de câmara surgem nesse período nacionalista aí, que vem trazendo um som completamente diferente. E essas são as percepções agora que a gente vai conversar com vocês um pouco sobre como é o sentimento de estar tocando nesse grupo orquestra e qual é a sua sensação dentro dessa coisa. Nós vamos começar então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, pela primeira violinista. Então, gente, é um sonho, assim, quando a gente ouve, a gente pensa, nossa, que incrível, é impossível fazer isso. Quando a gente está tocando, assim, principalmente no quarteto, a gente se ouve e tudo se conecta. E quando a gente começa a estudar um pouco mais avançado também, a gente vê na partitura que tudo tem um porquê. A gente vê a complexidade e o tamanho que isso tem. Como é bom a gente perceber tudo que a gente estuda. É como fazer um experimento em química. É legal tu ver a química acontecendo, né? Então, eu acho que isso é super importante para todo mundo, que tocar sozinho, às vezes, a gente se cobra demais também. E tocar junto com todo mundo, tu cria um laço, às vezes, até sem querer com o pessoal, né? Sim. É bem legal, assim, pra mim é um sonho, né? Tocar com todo mundo, assim. Eu acho uma coisa incrível, e incrível em todos os aspectos, né? De tocar e de ver como tudo isso aqui se encaixa. Uma coisa importante na tua fala é que tocar em grupo, né? No nosso caso, então, em orquestra de cordas, em quarteto, traz aquela contextualização do eu no mundo, entendem? Então você se contextualiza, você se percebe dentro de algo, né? E eu, como professor de violino há mais de 10 anos, vejo muito situações de pessoas que não tocam em grupo e tem uma prática simplesmente individual e sozinho. Você pode cair num limbo onde você, às vezes, só você entende o que você toca. Só é bonito para você. E ninguém consegue compreender muito bem o que você está fazendo. Isso é muito perigoso, né? Então a prática de estar praticando com alguém um instrumento,
de estar tocando com mais pessoas, faz com que você se contextualize dentro do mundo, dentro do local. Isso é muito importante também, então fica essa dica muito importante da fala, que é sim, é de extrema importância tocar em grupo, porque assim você realmente põe à prova o seu conhecimento musical, né? Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que dentro de isso tem um contexto, né? Então é muito bacana essa prática de grupo. E Betina, você da viola, então, como é que é essa sensação? Uma experiência um pouco diferente. A gente não toca tanto solos, toca mais acompanhamento, mas é interessante também. Não tem muitas violas também no âmbito musical, é um instrumento um pouco escasso e raro, mas é bem interessante e é muito legal. É o recheio da bolacha, a gente diz, né? Que com furo se ela não tá ali. Mas o legal de tu falares isso, não temos muitos violistas não, né? E há uma ideia de que a viola nunca toca o solo, e que a viola nunca, e você viu que a Betina falou, que na orquestra você não toca solos, por isso que é bacana, porque na aula ela toca solos, né? Porque nas práticas individuais existem infinitos solos de viola e a viola pode fazer tudo, né? Tudo que o violino faz a viola pode fazer, né? E ela pode também ser recheios, né? Mas ela também pode ser solos, né? Nós temos vários solos para violas. Então é muito bacana isso. E pelo próprio desconhecimento da viola, né, no mundo, né, de ser um violino, né? E todo mundo chamá-la de violino, as pessoas acabam não a conhecendo e nós temos menos violistas geralmente do que violinistas, né? Então, a nossa grande batalha aqui, né, no meu caso, é com o violino, defender a viola e o violoncelo, não é? Então, o violino todo mundo já conhece, todo mundo já viu, todo mundo sabe que é um violino, né? Mas a viola existe e ela não é um violino, né? Então é muito importante esse conhecimento musical aí. É legal quando o pessoal vai conhecer a viola, escuta a viola e se apaixona mais pela viola do que pelo próprio violino. A Betina passou do violino para viola. Sim. E é incrível essa transição. E é isso aí, geralmente no passado, então historicamente, os violinistas também eram violistas, os violistas eram violinistas e não tínhamos assim um aprofundamento muito maior em cada um. Lá no século 17 e 18 não tínhamos esse aprofundamento tão aprofundado que nós temos hoje, em que violistas sim geralmente desenvolvem um papel somente de violistas e violinistas só de violinistas, né? Então é muito bacana porque as técnicas no decorrer da história foram se aperfeiçoando e foram se desenvolvendo muito mais, com uma infinita gama de técnicas, tanto de viola quanto de violino, e aí não se pôde mais um instrumentista tocar os dois instrumentos, né? A diferença básica entre um violinista tocar viola é que os dedos são um pouco mais abertos, então, né, as distâncias são maiores. Mas não é só isso, né? Não é tão simples pegar a viola e sair tocando, porque você que faz a afinação do instrumento, né, no colocar os dedos, é bem complexo. E para a viola, mesma coisa, né? Não é simples a viola, e você está acostumado com um bração assim, aí você vai pegar um instrumento menor e vai tocar, e então hoje em dia não é mais tão simples, né? Mas já foi comumente tocado por ambos os instrumentistas. E agora vamos ver então as percepções do violoncelo. Pra mim, que eu toco cello, assim, a prática em conjunto, ela é muito importante porque faz a gente crescer não só na música, mas também traz um crescimento pessoal, porque a gente aprende a se comunicar mais mesmo sem usar a fala, assim. E isso é uma coisa muito importante, né, nos dias de hoje, tudo mais que a gente está acostumada, às vezes, a não ter muita comunicação.
certo? Aí, gente, para nós encerrarmos, né? Então, espero que vocês todos tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a nossa prática de vida, né? Todas essas alunas aqui, mulheres, né? Muito importante o mundo da música e o mundo do violino, dos compositores, da história inteira, é um mundo muito masculino, né? É um mundo de homens. E aqui nós temos então 3 mulheres que sonham em ser instrumentistas profissionais, né? Violinista, cellista e violista, né? Então, muito importante também evocar todo esse sentimento, né? De que mulheres estão também, né, envolvidas em tudo isso aí. E, então, falando um pouco mais de compositores, nós temos uma série de compositores que escreveram para violino, viola, violoncelo e contrabaixo, né? Então, acho que não existiu um compositor na história que não tenha escrito uma nota para nós, né? Então, nós somos muito importantes, né? Na orquestra sinfônica, então, nós somos muito importantes para nós mesmos, né? Também. E o violino, então, é um instrumento que tem uma ampla capacidade de fazer várias coisas, né? Você pode fazer várias coisas. Muitas pessoas dizem que é necessário ter um dom, um talento para tocar um instrumento, mas a diferença do violino com os demais instrumentos é que nós temos que fazer o nosso som. Essa é uma diferença que talvez as pessoas digam que ele é mais difícil, né? Mas, na verdade, não. A diferença do violino e do piano, por exemplo, e do violão, é que no violino você tem, no piano, por exemplo, você tem notas prontas. Você toca a nota sai pronta. Né? Você toca a tecla e o som sai bonito. Né? No violão, se as cordas estão afinadas, blim, o som sai bonito. No violino, você pega a primeira vez o violino, vai tocar em primeiro lugar. Se você não saber passar o arco, o som sai feio. Se você não botar o dedo no lugar, o som está errado. Então, a diferença do violino dos demais instrumentos é que nós temos que fazer as notas, né? Isso é uma diferença, então, um pouco, né, diferente dos demais, né? Então, agora, para terminar, então a gente deixa essa mensagem aí. Não temos dom, não temos talento, somos simplesmente estudantes para a vida inteira. Então, um abraço para vocês e vamos finalizar então agora de onde paramos. 1, 2, 3 e...